São Bento de Núrcia, quem foi esse santo? Qual a sua história? São Bento de Núrcia nasceu no ano 480 e morreu no ano de 547. Foi um monge italiano, iniciador da Ordem de São Bento ou Ordem Beneditina. Escreveu a Regra de São Bento, livro que transmite as instruções para a criação dos mosteiros. É festejado em 21 de março. São Bento de Núrcia nasceu em Nórcia, na Itália, no ano de 480. Filho de uma rica família daquele lugar e era irmão gêmeo de Escolástica, que também veio a se tornar santa. Bento foi preparado para estudar humanidades, em Roma. Aos 13 anos, partiu para a capital com uma fiel governanta. Em pouco tempo, desiludido, resolveu abandonar tudo e agradar somente a Deus. Seu biógrafo, o Papa Gregório Magno, conta que Bento sai de Roma, com sua governanta, à procura de isolamento. Atravessa Tivoli e depois de um dia inteiro caminhando chega à aldeia de Alfilo, onde consegue pousada. Nesse local, um fato curioso chamou a atenção de todos. Enquanto Bento orava e recolhia os pedaços de uma vasilha de barro que havia caído no chão, a vasilha se refez, sem nenhuma rachadura. Isso seriam os primeiros sinais da vida santa de Bento. Depois do ocorrido, as pessoas começaram a segui-lo com um misto de curiosidade e veneração. Bento fugiu do lugar abandonando sua ama e seguiu em solitária caminhada e com a ajuda de um monge, que lhe deu um hábito de frade. Por volta de 505, Bento abandonou Roma e se refugiou em uma gruta, em Subiaco, onde permaneceu durante 3 anos como eremita. Posteriormente, para proteger e preservar a gruta sagrada, conhecida como Sacro Speco, foi construído o mosteiro de São Bento, cravado nas montanhas de Subiaco. Depois de 3 anos orando longe do mundo, Bento resolveu sair disposto a criar uma nova forma de viver a religião, que não suprimisse os prazeres da amizade. Tinha cerca de 30 anos, quando foi chamado para dirigir uma colônia onde viviam alguns monges. Bento tentou pôr em prática suas ideias, mas a rígida liderança não estava agradando os monges, que tentaram assim, envenenar o vinho de Bento, mas ao estender a mão para benzer o vinho, a taça se espedaçou. Bento necessitava de novos homens e eles não tardaram a chegar. De volta a Subiaco, esses religiosos iniciam a construção de 12 mosteiros, espalhados por vales e colinas. Cada mosteiro seria hospedagem para 12 monges, presidida por um decano. Todos dependendo de um mosteiro central onde ficaria a direção geral. Mais uma vez, a iniciativa de Bento desagrada a um padre de uma igreja próxima que vê passar vários fiéis a caminho dos mosteiros. Inicia contra ele uma campanha difamatória e resolve envenená-lo, sem sucesso. Bento resolve abandonar o local e seguiu para o Monte Cassino, lugar situado entre Roma e Nápoles. Por volta de 529 funda um mosteiro que viria a ser o primeiro de sua ordem. São Bento de Núrcia expõe seus projetos para a construção do ideal monástico, satisfazer as exigências da oração e da vida comum, dar hospitalidade aos refugiados, dispor de locais adequados às tarefas indispensáveis. Por volta de 534, escreveu o livro Regula Sancti Benedicti, a Regra de São Bento, onde expressou todas as exigências para a construção dos mosteiros. A obra serviu de base para a organização da maioria das ordens religiosas. Tem por princípio o convento a autossuficiência, tanto material quanto espiritual. São Bento de Núrcia, 6 dias antes de sua morte, mandou preparar sua sepultura. São Bento de Núrcia faleceu em Monte Cassino, Itália,
no dia 21 de março de 547. Em 1964, foi designado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI. Oração de São Bento. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de São Bento para obter graças. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. Oração da Medalha de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retirar-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos.